Na tarde de ontem, Augusto Aras foi aprovado pelo Senado como novo Procurador-Geral da República após ser sabatinado na casa. Um detalhe chamou a atenção durante essa sabatina. Augusto Aras foi questionado sobre ter assinado uma carta defendendo a cura gay. Ele disse que não leu todos os pontos dessa carta antes de assinar, mas que não acredita nas terapias de reorientação sexual. A cura gay está em debate na sociedade, por mais arcaico que isso possa parecer. Contextualizando, em abril desse ano, 2019, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, derrubou uma decisão de primeira instância da Justiça do Distrito Federal que liberava a prática da cura gay em todo o país. Com isso, voltou a valer a resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999, veja bem, de 20 anos atrás, que proibia a prática das terapias de reversão sexual. Infelizmente, essas ideias do século passado têm ganhado força em frentes evangélicas, em entidades. E sobre isso a gente conversa hoje aqui no estúdio com dois pesquisadores do tema. Gabriel Binkolski, falei certo? Certinho, Binkolski, psicanalista e psicólogo, doutor em psicologia pela Universidade Francesa Paris 13, pesquisador pós-doutorando em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. E Alexandre Oviedo Gonçalves, doutorando em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas, onde é pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Enfim, olha só, a Organização Mundial da Saúde, como eu falei, retirou em 1990 a homossexualidade da lista internacional de doenças. Inclusive, antes disso, o Brasil já tinha deixado de reconhecer a homossexualidade como doença em 85, antes mesmo, então, desse parecer da OMS. Mesmo assim, vira e mexe, essa discussão sobre cura gay volta à pauta, seja no Congresso, seja em mesas de bar, enfim. O que tem por trás dessa discussão da cura gay? Vamos entender isso primeiro. Alexandre? Pode ser. Bom, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, todas e todes. Bom, a gente tem três marcos fundamentais que tratam da despatologização das homossexualidades, né? Em 73, a Associação Americana de Psiquiatria, ela retira do Código do Diagnóstico de Saúde Mental a homossexualidade como um transtorno. Sim. Em 75, a Associação de Psicologia Americana vai fazer o mesmo. No Brasil, isso ocorre em 85, principalmente com a campanha liderada pelo Grupo Gay da Bahia, sob liderança do antropólogo Luiz Moore. E nos anos 90, em 1990, a OMS, que vai ser a última organização a retirar do Código de Classificação de Doenças, né? Sim. Por isso que o dia 17 de maio ele é recordado como o Dia Internacional contra a Homofobia. Apesar disso, a gente tem um marco interessante que eu gostaria de colocar aqui. Em 1998, apesar desses três marcos de despatologização, em 1998, o jornal Folha de São Paulo, ele publicou uma matéria com o seguinte título: Organizações cristãs querem propor cura da homossexualidade. Isso foi um evento da Organização Êxitos Brasil, que é uma organização de vertente protestante interdenominacional, e esse evento ele propunha saídas, abre aspas, para aqueles que desejam voluntariamente voltar para o heterossexualismo. Esse era o objetivo. Sim. Né? Diga-se de passagem que essa organização, a Êxitos Brasil, ela continua forte e atuando até hoje. Inclusive, esse ano eles têm um congresso, eles fazem congressos anuais e o congresso desse ano vai ser em Campinas. Então, apesar desses marcos, desde 98, a gente vê que existe um embate, existe uma luta, uma disputa dessas organizações a fim de derrubar esses marcos. Marcos científicos de despatologização. Sim. Então, isso vem ocorrendo desde 98 e segue prosseguindo, né? Como a gente vê até hoje, a gente vai ter, em 2001, a gente vai ter um primeiro projeto de lei que foi de um autor, de um deputado que era ligado a organizações religiosas e que tinha por objetivo propor o executivo de implementar comunidades terapêuticas para a orientação sexual. Em 2004, a gente vai ter outro projeto de lei
E isso vai se estendendo até os dias atuais. Sim. Em 2009, nós temos aí outro marco importante, que foi uma entrevista de Rosângela Justino, uma das autoras da ação popular que resultou na liminar concedida pelo juiz federal autorizando as terapias, Sim. né, que foi um marco muito importante do debate. E logo depois derrubado, então, pela ministra Carmen Lúcia do Isso, STF. exatamente. Logo depois não, agora há pouco, na verdade. Isso, ano passado, né, a Sim. ministra derrubou essa decisão. Sim. E em 2013, eu acho que é o ano que esse debate se acende mais na sociedade, que vai ser com o projeto de lei do João Campos, que propôs dentro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, que aprovou o projeto de lei para ser debatido, né? Então, você veja que isso é uma disputa que vem há muitos anos se fortalecendo. Né? Isso, é permanente, é uma luta, uma disputa contínua, né? Ela não vem... Nós temos em 2013 esse marco que ganha visibilidade, Sim. mas é uma luta que há mais de 20 anos ela está sendo travada. Sim, e me parece muito que é um embate entre ciência e religião. De fato isso, Gabriel? Dá para se dizer, de forma geral, que isso é um debate do século retrasado. Porque, na verdade, desde a época da constituição da psiquiatria, do campo dos saberes psicológicos, da própria psicanálise, sempre houve uma espécie de ambiguidade em que o campo moral parecia tentar agir e, de alguma forma, tomar as rédeas do saberes psi de forma a ter instrumentos para, enfim, fazer gestão de pessoas, de almas, de vidas, de prática e tudo mais. Com efeito, o que dá para dizer de forma mais forte é que a partir dos anos 60 e 70, quando houve uma bandeira identitária entre os grupos homossexuais e LGBT, a partir daí é que houve cada vez mais um aumento de uma participação, uma tentativa de um aumento de participação político de grupos religiosos que tentavam se utilizar de práticas psi para, enfim, continuar esse seu trabalho de gestão de populações, e aí se encontra a vida sexual das pessoas. Sim. Né? Eu acho que a maior novidade dos últimos anos é que, como o Alexandre frisou desde 2013, nós temos um aumento de grupos religiosos tentando cada vez mais entrar nas políticas dos saberes psi, das ciências, Sim. a fim de instrumentalizá-los com as suas pautas morais, de poder, econômicas e tudo que daí decorre. E por que isso? Pelo desejo de ter um poder sobre a liberdade sexual das pessoas, ou porque é uma pauta que engaja, que traz público? Por quê? Quais são os interesses de fato por trás disso tudo? Olha, é importante a gente ter em mente que desde a metade dos anos 90 se iniciam programas de cidadanização das homossexualidades, que são programas que visavam estabelecer direitos iguais para populações que a longa data são estigmatizadas e que sofrem violência. E no caminhar dessas políticas é que entram esses grupos, principalmente grupos religiosos, em embate com a implementação dessas políticas. Sim. E tomando um marco de 2009, que é o mesmo ano que sai aquela reportagem da Rosângela, nós temos também a tentativa de implementação do Plano Nacional de Direitos Humanos, né? E isso é um marco muito importante dentro da nossa política, porque tanto a Frente Parlamentar Evangélica quanto a bancada da bala, como a gente conhece ela hoje, Sim. elas vão começar a entrar em conflito, em disputa com a expansão desses direitos. O programa ele não entra em vigor, mas ele é um marco, porque ele também, a partir desse embate, em 2013, a gente vai ter a indicação do Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Inclusive, foi a partir da entrada do Feliciano que muitos desses projetos de leis que visam sustar os efeitos da resolução do Conselho de Psicologia, que foram votados. Sim. Né? Então, a gente começa a observar que, desde então, começa essa disputa dentro da política. Sim. Você citou, interessante, você citou na fala anterior, essa questão dos Estados Unidos terem lá atrás, de certa forma, tirado a questão da homossexualidade da lista de doenças, mas eu estava checando alguns dados que nos Estados Unidos a terapia de conversão ela é ilegal somente em 9 estados do país. E só é ilegal para menores de idade.
E no restante é legal. Então, existem ainda clínicas de conversão nos Estados Unidos. Isso no Brasil não existe, muito por conta das resoluções do Conselho Nacional de Psicologia. Formalmente não existe. Ah, é? Mas o que dá para... O que se tem informações, inclusive, recentemente, o Conselho Federal de Psicologia, ele fez uma coletânea com narrativas de pessoas submetidas a esse tipo de terapia, em que ele acaba acontecendo em espécies de comunidades terapêuticas, diversas modalidades quase de sequestro de pessoas que são submetidas a essas tentativas de transformação da sua orientação sexual. Puxa, inclusive tem um alerta que eu li na internet que realmente, nesse cenário em que seriam tratados como doentes essas pessoas, o próximo passo poderia ser a liberação dessa prática de internação compulsória, e inclusive em comunidades terapêuticas, que muitas vezes a gente sabe são tocadas por organizações sociais vinculadas à religião, a igrejas. Então é preocupante esse cenário de discussão muito por conta disso. A gente pode chegar a esse momento de internação compulsória. Sim, é muito importante. Voltando um pouquinho nesse contexto dos Estados Unidos, bom, quando houve o processo da ação popular, duas coisas importantes aqui a se falar. Uma primeira é que um argumento utilizado era que a classificação internacional de doenças, lá existe um tópico que, em tese, permitiria uma categoria que chama orientação sexual egodistônica. E essa categoria tem sido utilizada de subterfúgio para propor essas terapias. E é importante que se diga que o ano passado a Assembleia Nacional de Saúde, a Assembleia Mundial de Saúde, ela eliminou do próximo CID, da Classificação Internacional de Doenças, a orientação sexual egodistônica. Então, essa categoria ela não pode ser mais usada como subterfúgio argumentativo para propor as terapias de reorientação. Outra questão importante é que em 2009 a Associação Americana de Psicologia ela fez um estudo analisando pessoas que passaram pelas terapias de reorientação sexual desde os anos 60. E foram 83 estudos de caso e ao final desse estudo, a associação recomendou, não recomenda as terapias porque elas são um agravo psíquico e emocional para as pessoas que se submetem a elas. Sim. Nesse sentido, a fala de um profissional sobre isso, tem algum fundamento a cura gay? Olha, tentar mudar o outro à força é tortura. Sim. Acho que dá para se dizer isso. Mas o que nós vemos cada vez mais é que certos grupos começam a se utilizar de algumas confusões, de alguns fósseis morais que possam existir no desenvolvimento científico do campo psi em geral, a fim de nutrir as suas práticas, de fundamentar a sua ação frente a outras pessoas. Sim. Hoje, inclusive, coincidentemente, tinha uma reportagem publicada no portal UOL, da idealizadora do movimento de ex-gays do Brasil, que é um movimento que foi fundado agora em agosto, ficou conhecido após se reunir com a ministra Damares, da pasta de Direitos Humanos, e ela fala um pouquinho sobre essa questão, então, e de alguma forma defende, ela não chega a defender a cura gay, mas ela fala sobre a possibilidade do trabalho através da igreja, de trazer a pessoa de volta, enfim, de fazer com que a pessoa volte à heteronormatividade e não seja mais homossexual. Cientificamente isso não tem fundamento nenhum. É uma fantasia. É uma fantasia. E daí tem um aspecto interessante nessa fala dela, é que ela é contra a criminalização da homotransfobia pela lei de racismo, que foi uma decisão da STF também super recente agora. Porque ela fala que quando ela conta a própria história dela numa palestra, por exemplo, ela pode ser classificada como homofóbica enfim, porque está contando a história dela. Mas é muito confusa toda essa fala, porque a partir do momento que você não desrespeita a pessoa, você não vai estar sendo homofóbica. Se você está desrespeitando, é claro que vai ser classificado como uma homofobia. Então, ainda por trás disso tudo, tem esse debate sobre os crimes de homofobia, dentro dessa discussão ampla sobre cura gay. Como vocês enxergam tudo isso? Bom, é preciso pensar que a
as leis anti-homofobia, elas não, de certa maneira, ela não vai coibir que a pessoa professe sua fé. Sim. O que ela proíbe e que torna crime é que, ao professar essa fé, ela coloque em estigma a outra pessoa. Sim. Entendeu? Sim, então, ou seja, realmente essa fala dela é isso. Você não desrespeitando, você não vai ser processado por um crime de homofobia. Isso, não só desrespeitando, como inibindo os crimes. Porque a violência contra LGBTs no Brasil é enorme. Nós não temos um órgão que quantifique os assassinatos a LGBTs no Brasil. Sim. Quem faz isso há muito tempo é o Grupo Gay da Bahia. Sim. E somente dentro do ano passado para esse ano, a estimativa é que uma pessoa LGBT morra a cada 19 horas. Sim. Então, o Brasil ele continua sendo um país perigosíssimo para essas pessoas. Para qualquer pessoa LGBT, né? Sim. Agora, Gabriel, o que a gente vê é que essas pautas, felizmente, elas não têm caminhado no Congresso por conta de uma movimentação por parte da sociedade também muito forte, de defender os direitos das pessoas LGBT e de ter essa vontade de que o Brasil se torne um país com direitos para todos e não apenas para alguma parcela da sociedade. Você vê, por conta desse governo, a possibilidade dessa ideia se difundir na sociedade a ponto de a gente ver caminhar esses projetos de lei? Uma série de ideias ou modalidades de discurso que ocupem cada vez mais lugares de destaque, elas fundamentalmente tomam de assalto mais pessoas, Sim. mais instituições e começam a trabalhar mais organizadamente. Sim. Foi o que nós vimos recentemente ao longo de todo o ano com as discussões relativas às eleições nos conselhos regionais e federais de psicologia, onde algumas chapas elas tinham efetivamente como uma das bandeiras a defesa das terapias de conversão sexual. E era interessante que elas advogavam ser científicas e apolíticas. Puxa! E que, na verdade, todos os grupos que podiam manifestar alguma defesa de políticas de gênero, de identidade, eles seriam tomados como politicamente de esquerdas, o que invalidaria as suas bandeiras científicas. Puxa, essa chapa especificamente que concorreu, então, ao comando do Conselho e perdeu, mas ela teve, parece que 5.000 votos. Exatamente. Ou seja, 5.000 profissionais acreditam na eu diria um pouco mais, porque só foram 3 chapas que Sim. seguem mais ou menos um pensamento... não é essa única. Não é a única, existe a chapa que, inclusive, a Rosângela Justino, ela faz parte, mas existe... Há mais outras 2 chapas, juntando essas 3 chapas foram 22.000 psicólogos. Então é um número maior. Sim, puxa vida. E muito mais preocupante. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.